Olá, a Paraíba registrou nos últimos 10 anos mais de 37 mil acidentes de trabalho. Os dados são da Previdência Social. No Brasil, entre acidentes e doenças decorrentes do trabalho, são mais de 700 mil casos por ano. Esses levam à morte ou ao afastamento temporário ou permanente das atividades. E o Câmara Aberta de hoje fala sobre a prevenção aos acidentes de trabalho. Quem tira todas as nossas dúvidas sobre o assunto é o engenheiro em segurança do trabalho, José Edmilson Filho. Fique com a gente para essa conversa. O Câmara Aberta está começando. Edmilson, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta para a gente tratar desse assunto que tem tantas dúvidas da população. Estou à disposição, Lael, para educar a população e passar todas as informações necessárias. Para a gente começar, as empresas hoje em dia, elas têm corrido atrás de se estruturarem pensando na segurança do empregado? Algumas sim, mas a grande maioria ainda não. Muitas vezes por desconhecimento da legislação, das suas responsabilidades e, dessa forma, as empresas ainda não se preocupam com esse tema da segurança do trabalho nas suas empresas, isso de forma geral. O que é que ela deve cumprir? Qual o papel da empresa? O que é lei? O que é que ela precisa correr atrás de dar esse suporte em segurança para o funcionário? Em termos de documentação legal, toda empresa no Brasil ela tem que ter o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, e na Construção Civil, o PCMAT, que ele substitui o PPRA nas condições de prevenção da construção civil. E o que são todos? Tem como a gente tentar explicar um pouco? Ou o que é que isso traz de benefício para o funcionário, todas essas siglas que você citou? Todas essas siglas, elas buscam fazer com que obrigatoriamente o empresário cumpra esses programas. Esses programas são programas preventivos, onde vão ser identificados os riscos em que cada função no trabalho terá. Então, você identificando os riscos, você vai ter medidas de controle para prevenir os acidentes e as doenças no trabalho. O que é que a gente pode considerar um acidente de trabalho? Tem como exemplificar? Por exemplo, um trabalhador que está trabalhando, vai trocar uma lâmpada num ambiente alto. Então, ele está trabalhando no andaime. Se ele cair do andaime e vir ao chão, é um dos tipos de acidente de trabalho. Esse é um acidente de trabalho que a gente chama grave, porque normalmente um trabalho em altura, uma queda desse nível, normalmente o funcionário, o empregado, vem a óbito. Aí teria sido o papel da empresa perceber que esse andaime ofereceria risco e se estruturar, se equipar para que esse acidente não tivesse acontecido? É obrigação da empresa, na hora em que ela coloca uma estrutura em que seus empregados vão trabalhar em cima dela, que essa estrutura ela tenha todas as condições seguras para o trabalho. Então, o andaime, ele tem que ter, por exemplo, acima de 7 metros, ele tem que ter projeto, ele tem que ter escada para o trabalhador, ele tem que ter, as tábuas tenham especificação definidas. Quando o trabalhador subir, ele tem que subir de cinto de segurança e existir uma linha de vida. Então, o empregador ele tem responsabilidade total nas condições de trabalho do empregado. A gente acompanhou na construção dos estádios da Copa alguns casos até de morte também, né? Como é que se investiga um caso como esse? Como é que se procura onde foi o erro? O que é que deu errado e a segurança não foi garantida ao trabalhador? Bem, nos casos da Copa em que tiveram óbitos, normalmente tem a presença do Ministério Público do Trabalho e tem os inquéritos policiais. Só que a gente está falando em acidentes em que o nível teve uma proporção grande. Então, a investigação normalmente é feita por esses órgãos. Mas o empresário em que se preocupa com os acidentes e com a prevenção de acidentes, qualquer incidente tem que ser investigado na empresa, através do gerente da obra, através do técnico de segurança, através do engenheiro. Através dessas investigações,
que existem várias metodologias, tem que ser identificado o porquê que aquilo aconteceu, com o objetivo que aquele incidente não venha virar um acidente mais na frente. E em caráter preventivo, se um funcionário mesmo identifica uma situação de risco, um fio que ele percebeu desencapado, um prego numa cadeira que poderia levar risco a alguém, a empresa tem que ter alguém responsável para que esse funcionário vá até essa pessoa e solicite que algo seja feito? Lael, isso é o que todos nós gostaríamos que acontecesse. Só que as empresas, os trabalhadores, os empresários não estão ainda educados e com esse tipo de responsabilidade. Empresas sérias em que ela deve treinar os seus funcionários para que ele identifiquem riscos no seu ambiente de trabalho e que isso deve ser imediatamente resolvido. Porque se esse incidente, se esse risco não for eliminado naquele momento, mais dia, menos dias vai ter um acidente. Então, esse é o desejo que o governo, que todos nós que trabalhamos com isso, com prevenção de acidentes, tenha, que é essa interação entre empregado e empregador. Isso tem que ser uma via de mão dupla. Segurança do trabalho é 50% do empregador, 50% do empregado. Os dois devem se unir para que tenha locais de trabalho mais seguros. E quais as consequências para o empresário que não está dando atenção a isso e que pode vir a acontecer um caso na empresa dele? O empresário, ele responde civilmente e criminalmente em determinados incidentes e acidentes que venham a ocorrer no seu local de trabalho. O empresário ele tem responsabilidade total sobre o que o trabalhador faz e as condições em que ele propicia para o empregado. Então, o empresário ele deve realmente se preocupar, além do custo financeiro em que ele perde, porque quando ele vai pagar indenizações na área civil para uma família de alguém que já morreu, é um custo muito pesado. Então, se eu fosse o empresário, eu me preocuparia com isso, contrataria pessoas especializadas para ajudar, para, primeiramente, minimizar os seus custos. Esses serviços existem, oferecidos por terceirizados, que o empresário pode recorrer. Isso existe no mercado? Existe. Algumas empresas, dependendo da quantidade de empregados e do grau de risco, elas devem possuir o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Nesse SESMIT já tem médicos do trabalho, engenheiros de segurança e técnicos de trabalho, e enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ou a grande maioria das empresas não há necessidade, a obrigatoriedade de ter o SESMIT. E aí essas empresas, elas devem procurar profissionais que possam dar esse suporte para que ela cumpra primeiramente a legislação e segundo, para que ela tenha realmente um ambiente seguro para seus trabalhadores. Fala-se também em higiene ocupacional. Do que é que se trata esse assunto? A higiene ocupacional é uma das linhas de trabalho da segurança do trabalho, em que ela vai estudar os riscos físicos, químicos e biológicos. O que é risco físico? O ruído, o calor, o frio. O que é riscos químicos? São alguns trabalhadores que têm contato com alguns produtos químicos. E riscos biológicos, normalmente a gente identifica nos hospitais e ambulatórios médicos. Todos esses riscos podem trazer doenças ocupacionais para o trabalhador. Então, a higiene ocupacional, ela estuda e ela mede quantitativamente para que o empresário possa dar as melhores condições de trabalho, mas muito baseada em medições quantitativas. Ela é muito importante dentro das empresas. Que tipo de riscos um trabalhador pode se expor numa empresa que não está cuidando dessa higiene? Por exemplo, se a gente for numa oficina mecânica, lá vai ter ruído. Então, na hora que uma máquina está lá, esse ruído, se ele ultrapassar um determinado nível a partir de 80 decibéis, é comprovado que esse trabalhador ele pode ter uma perda auditiva ao longo do tempo. Nessa mesma oficina pode ter pintores. Então, o pintor vai usar tintas, vai usar solventes, e esses produtos contêm alguns agentes químicos que fazem mal à saúde. Então, o empregado, ele deve, primeiramente, fazer essas medições, verificar em que nível ter esse diagnóstico na sua empresa e
e através dessas medições, ele tomar decisões. Eu tenho que resolver dessa forma, eu tenho que resolver de outra forma. Mas com o objetivo de que realmente o trabalhador que está na empresa dele tenha saúde do jeito que chegou e do jeito que tem que sair. Seria bem melhor e acredito que mais correto o empresário investir na segurança do trabalho do que depois gastar com insalubridade, com adicional. Não tenha dúvida, Lael. O empresário, ele não fez ainda essas contas, a grande maioria. Os custos financeiros que ele tem quando um funcionário adoece, quando ele falta, quando ele adoece, ou quando realmente ele não vai ter mais condições de trabalho, é muito grande para o trabalhador, para o empresário. Então, desta forma, é muito viável investir em segurança. Um cara, por exemplo, voltando ao assunto do andaime, se um trabalhador cair do andaime e vir a óbito, seria muito mais barato ele investir num cinto de segurança, comprar um cinto e investir numa linha de vida. Porque se um andaime vir a cair, ele vai estar preso lá. Então, ele vai ter aquele custo, mas se o trabalhador vier a ter óbito, vai sair muito mais caro. Não tem nem valor, né? Quando se perde uma vida, na verdade. Não, esse número é imensurável. Porém, assim, o empresário tem que fazer essas contas e identificar que a perda financeira para ele é muito maior quando ele não investe em segurança. Muitos empresários só fazem os documentos legais por uma obrigatoriedade legal, o que é um erro grande. Se ele fizer essa conta e colocar no papel, na ponta do lápis, o quanto que se ele investir em segurança, ele vai ter um benefício financeiro, ele vai realmente investir. E além de financeiro, acredito que a questão da imagem da empresa também. Claro, não tenha dúvida. A empresa, ela apresenta uma imagem, aquilo em que ela é, não pelo aquilo que ela só vende. Se você chega numa empresa e às vezes você vai conversar com o próprio trabalhador que está lá desmotivado, que está trabalhando numa situação, você identifica que aquilo que a empresa prega não é verdade dentro de casa. Então, assim, mais dias, menos dias, essa imagem vai cair por terra em empresas em que não investem em segurança. Edmilson, qual a diferença entre insalubridade e periculosidade? A insalubridade, o conceito de insalubridade é que o trabalhador, se determinadas medidas não forem realizadas, ele vai adoecendo aos poucos ao longo do trabalho. A periculosidade não é dessa forma. A periculosidade é a ideia de um ambiente perigoso, que a legislação define para quem trabalha com inflamáveis, para quem trabalha com explosivos, com energia elétrica e com radiações ionizantes. De um ano para cá, inseriram ainda os brigadistas e inseriram ainda a questão do risco de vida para quem trabalha com segurança. Isso ainda está numa fase de adequações, mas a ideia da periculosidade se acontecer um incidente, naquele momento o empregado ele pode ou morrer ou ficar inválido. É diferente do conceito de insalubridade que você vai adoecendo aos poucos. Esses trabalhadores têm direito a adicionais? Em alguns casos, sim. Se o trabalhador tiver numa empresa em que determinados riscos superarem os limites de tolerância e não ficar identificado que houve a neutralização e eliminação desses riscos, a título de compensação, o empregado tem que pagar um adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade. Então, desta forma, se o empresário também fizer essas contas, ele vai identificar o quanto que ele está pagando aos empregados e é por isso que fica muito mais barato ele investir em projetos de adequações através de proteções coletivas e individuais para neutralizar esses riscos. Porque senão ele vai estar compensando o trabalhador, porque mais dias, menos dias, ele vai adoecer, se ele tiver em contato com esses agentes e isso não for eliminado e neutralizado. Como é que se calcula esses adicionais? Quais fatores vão determinar o valor? O adicional de insalubridade, ele pode ser em grau máximo, em grau médio, em grau mínimo. Normalmente, na insalubridade, o grau máximo é 40% do salário base da categoria.
Né? Existe uma jurisprudência que fala que é salário mínimo, outros falam que não é, mas normalmente é 40% do salário base da categoria. O grau médio seria 20% e o grau mínimo em 10%. Já a periculosidade é 30% do salário bruto do trabalhador. Ok, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa para a gente fazer um rápido intervalo. Na sequência, então, a gente continua falando sobre segurança no trabalho. Até já!